Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, Jorge Volpão, aqui no Nature Session. Espero que esteja tudo beleza por aí. Pô, já aproveita, né? Sabe aquele papinho? Deixe teu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Dá uma maior força pra gente. Tá bem legal o crescimento aí do canal, a galera fiel perguntando e comentando. E hoje, falando em perguntando e comentando, hoje é dia de Pergunte ao Volpão, já na sua terceira edição. E hoje, acho que é um pergunte aí que me foi feito, mas que é a dúvida de muita gente. E que acho que só essa dúvida aí já preenche o vídeo inteiro. Eu não gosto de fazer vídeo muito longo, porque eu sei que a vida das pessoas é bastante corrida e a gente precisa ser bastante conciso. Aliás, eu já estou enrolando falando isso aí, né? Vamos lá então. Volpão, qual uma bike base ideal para montar uma gravel? No caso, uma gravel que não é gravel, né? Porque as gravel bikes, nesse conceito que surgiu aí de uns anos para cá, principalmente nos Estados Unidos, tem algumas opções aí na Europa também, mas no Brasil, né, a gente consome mais aquilo que vem dos Estados Unidos. E então a gente, nesse caso, se você quer uma gravel, você vai ter três opções. Primeiro é comprar uma gravel pronta. Essa é a bike base, obviamente, que é ideal. Mas, porém, todavia, contudo, são pouquíssimas opções no Brasil. Eu, particularmente, conheço gravel bike mesmo, com esse conceito que os doutores da geometria gostam. Como gravel, eu conheço a Specialized Verge, correto? Eu conheço a Niner LT, que eu sei que tem no Brasil também. Eu vou tentar procurar esses links e vou deixar aqui na descrição do vídeo. E a Fuji tem uma bike... Não, a Fuji não é uma bike de gravel, não adianta. Eu conheço essas duas apenas, assim, na pronta entrega, à disposição do mercado nacional, bicicletas de importadores e de marcas que as vendem como gravel. A Cannondale tem a Slate, mas eu ainda não tenho certeza se essa bike já está disponível no Brasil. Confesso que eu não pesquisei ainda muito sobre isso. Eu também não sou um profundo estudioso do caso. Se tiver alguma outra opção, peço a gentileza que vocês deixem aqui nos comentários. Não é? Essa é a opção 1, uma bicicleta gravel original. Segunda opção é você comprar um quadro de gravel bike lá de fora e montar utilizando os conhecimentos aí que já estão disponíveis na internet. O quadro para uma gravel bike, ela já vai ter a geometria que os doutores gostam, aquela geometria bem interessante que eu ainda não pedalei, imagino que seja divertido, porque muito tempo atrás eu andava com bike speed em estrada de terra, né? Sofria bastante com os pneus finos, mas a geometria era bastante interessante para isso aí. E no caso das gravel bikes, a construção dela, o desenho dela, a geometria dela é inspirada mais nas roads do que nas mountains, né? Então existe essa opção, principalmente aí em sites de fora como eBay ou coisa e tal. Eu não tenho nenhum tipo de experiência nesse sentido e minha opinião pessoal é que eu não compraria um quadro desses. Eu prefiro comprar quadro de marcas conceituadas, com garantia, com tudo, né, beleza, bacana, bonito, de preferência em território nacional, para ter até uma facilidade maior para revender depois, para você precisar de algum tipo de assistência. Esses quadros feitos na Ásia, principalmente os em carbono, em alumínio, até acho que talvez nem compensaria trazer, não me atraem, não me agradam, mesmo tendo uma geometria voltada para a gravel, né? Outra opção de quadro também seria você customizar um quadro. Existem alguns fabricantes nacionais de quadros que já trabalham com geometrias para gravel, né? O Miyamura, acho que é o cara que eu já vi mais, já pesquisei mais a respeito. O Klaus Poloni também. São dois caras que trabalham, que constroem quadros específicos do jeito que você quiser. Você quer para mountain bike, para speed, para gravel, adventure, cicloturismo.
esses caras fazem um trabalho de qualidade, inclusive com diversas opções de tubos, desde do aço mais comum, mais barato, até o aço cromo molibdênio de primeira, que sai aí praticamente no valor de um quadro de carbono. E com o diferencial de que fica redondo para você, como se você fosse um atleta profissional, né, que tem o quadro feito sob medida. Ok? Essa é a segunda opção, comprar um quadro de gravel bike e montar. E a mais comum, a mais corrente, que eu vejo mais a galera fazendo, e aquela que eu fiz, principalmente por uma questão de economia de custos e pelo prazer de experimentar e trocar, e às vezes a gente leva um baita de um prejuízo, né? Porque acaba, no primeiro momento você gasta menos e depois acaba gastando mais. Essa é a minha história em tentar montar gravel com a Sense, depois partir para a Sense com 16 velocidades, depois partir para a Groove 27,5 com 20 marchas, e assim vai, a gente vai gastando, torrando os tubos nessa brincadeira. Mas enfim, em um primeiro momento a alternativa mais econômica e que é uma adaptação de uma gravel. Por isso que eu falo de gravel que não é gravel, né? Após aí toda a polêmica que surgiu em grupos de Facebook dizendo que a bike que eu montei não é uma gravel bike, mas qualquer outra coisa, Monster Cross, Monster Bike, Adventure Bike. Denominações não me interessam, o que me interessa é viver o espírito gravel, que é aquele espírito não competitivo, apesar de existirem as competições eu achar que seja legal, mas daquela coisa da diversão, de você não estar preocupado tanto com o teu Strava, nem com os cons, nem com o coleguinha que te passou na subida, mas sim, eu estou olhando aqui que o meu monitor da câmera, eu uso o celular, eu fico acompanhando se está tudo certo. Então, retomando, desculpem, essa opção de você utilizar quadros ou até mesmo bicicletas para fazer essa adaptação. A pergunta especificamente era qual bicicleta utilizar. Se você pensa em comprar uma bike para modificar para gravel, eu reconheço como melhor opção ainda essa nova que eu mostrei do vídeo da sexta-feira passada, que eu estou deixando no card aqui, acho que acertei o lado agora, que é a Code Strat. Eu mostrei ela brevemente, porque ela acabou de chegar na Jamur Bikes. Os camaradas lá ainda não tiraram a bike da caixa, não botaram na exposição, eu não posso descer de lá e fazer isso aí, né? Mas a bike já está disponível no site. Estou deixando a imagem dela aí. E por que eu escolheria essa como a melhor opção? Primeiro, pelo quadro. Pelo quadro, um quadro muito bonito, um quadro muito acertado, com geometria muito parecida com as bicicletas de speed. E se você for pegar as tabelas de geometria dessa bicicleta Code Strat com bicicletas de gravel, você vai ver que ela atende perfeitamente essa situação. Já vem com rodas 700C, a única coisa que você precisaria trocar ali são os pneus. Os pneus, ele vem com um pneuzinho liso, você colocaria um pneu com cravo, ele vai aguentar passar até uns 742 nesse quadro e nesse garfo aí. Como inclusive eu já vi uma bike dessa montada com esse tipo de pneu. Para mim seria a melhor opção, ok, de montagem. E uma gravel bike não necessariamente exige um guidão drop, né? Digita no Google Gravel Bike Flat Bar, né? Infelizmente em português a gente não tem muito conteúdo, mas digita no Google, clica em imagens que você vai ver diversas bicicletas de gravel com guidão reto, flat bar. Eu inclusive às vezes passa pela minha cabeça colocar isso na minha Groove, até pela questão da geometria da bike ser mais para mountain do que para usar com guidão drop, apesar de eu já estar bem posicionado, e talvez para conseguir mais espaço no cockpit para as viagens e coisa e tal. Mas como eu não estou viajando, estou treinando nas madrugadas, hein? Então por enquanto eu vou ficar com o drop. Mas se você quiser botar o drop, você coloca um STI, um freio a disco mecânico, que a gente vai tratar desse tema na semana que vem, sobre as adaptações de freios a discos mecânicos para uso com manete STI, o que funciona, aquilo que não funciona. Então seria essa a melhor bike, a Code Strat. Outras opções que são interessantes são bicicletas com o conceito híbrido, porque ela já tem uma geometria... o nome já diz, né? Híbrida, um misto de asfalto e de terra. Só que elas ainda não tinham essa preocupação em ter essa geometria que as gravel têm,
de serem um pouquinho mais ariscas, um pouquinho menos pensada no conforto, mas dá um pouquinho mais de performance, né? Seria essa basicamente a diferença entre as híbridas. Além disso, a grande maioria das bicicletas híbridas tem amortecedor dianteiro, tem suspensão. Então, praticamente a totalidade das bicicletas de gravel, principalmente a totalidade das bicicletas de entrada, elas não têm amortecedor, porque acrescenta peso, não é necessário em estradas de terra, né? Não vai fazer aquela diferença. As bicicletas que contam com amortecedor, eu conheço a Cannondale Slate só, que tem uma suspensão left, e uma ou outra bicicleta que utiliza uma suspensão da Fox com curso pequenininho. Para não fugir do tema, recomendaria, além da Colistrato que eu já mencionei várias vezes, a Cannondale Quick é uma bicicleta bem interessante que eu conheço, que eu já vi, que tem uma geometria que permitiria montar uma bicicleta bem legal, uma gravel, com guidão drop, com tudo que tem direito, do jeito que tem que ser. O pessoal tem me falado muito numa bicicleta da Caloi, a City Tour, se não me engano, que também é uma opção interessante para montar uma gravel que não é gravel. Então, acho que basta você observar as bicicletas que têm esse conceito de bike híbrida, talvez nem tanto as urbanas. No meu caso, montar com a Sense, que eu estou vendo ali pendurada, ela não ficou legal, porque ela é muito comprida, ela tem muito espaço passando ali nas rodas e não me agradou a geometria, confesso. Em um primeiro momento eu fiquei bastante empolgado, depois começando a prestar atenção eu não achei mais interessante, por isso que eu optei pelo quadro Groove 27,5. Então, falando de bicicletas, eu acredito que a pessoa pode focar nessas bicicletas híbridas, Merida Crossway, a Merida Speeder também é bastante interessante, se você encontrar alguma, acho que vale a pena. Outra opção que a galera tem feito também, eu citei 3, né? Comprar um quadro de gravel e montar, comprar uma gravel pronta, né? Óbvio, ou então montar a tua gravel que não é gravel a partir de uma bicicleta que já existe no caso dessas híbridas. E talvez uma quarta opção, assim mais ou menos, é você montar um quadro de mountain bike mesmo e aí fazer a tua bike. Mas aí já é um outro assunto que eu quero tratar mais especificamente, até falando da minha Groove, que é um quadro 27,5 com rodas 700, e vou um vídeo aí com mais calma, com mais tempo, mostrando a bicicleta já finalizada. Ainda falta coisa nela. O que dá para fazer nesse sentido e por que eu escolhi um quadro 27,5 em vez do 29, que era o caso da Sense. Eu espero que tenha sido esclarecedor um pouco para vocês. Peço aí desculpas que às vezes eu acabo fugindo do tema, mas é porque aqui na verdade é mais um bate-papo gostoso. Fico falando com a câmera, mas eu tenho certeza que vocês estão dando aquela atenção, porque eu sei que é um assunto de grande interesse. Qual a bike ideal para você começar a formatar um projeto gravel que não é gravel? Beleza? Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Eu vou lá agora de novo para a cozinha preparar o meu jantarzinho, que eu estou gravando esse vídeo. Vou editar e vamos colocar no ar rapidinho aí para essa quinta-feira. Quinta-feira de Corpus Christi, desejo um excelente feriado a todos que estão assistindo esse vídeo agora. E se você está assistindo esse vídeo aí que vai ficar na internet para toda a eternidade, também desejo o meu cordial abraço, minha saudação, todo o meu carinho, todo o meu amor. Namastê. Obrigado.